problema de vez em quando, explodir, não é verdade? Então, no casamento, isso às vezes acontece, mas não é só no casamento, não. Às vezes nós estamos no trabalho e acontece também. Às vezes nós estamos na igreja e acontece também, não é? Mas eu vou mostrar aqui aonde está baseado esse estudo. Está baseado aqui, ó, na capa do livro, Vivendo e Aprendendo a Brigar. E eu vou basear em 2 capítulos dessa vez, pastor. E esses 2 capítulos nós vamos tentar fazer uma cobertura aqui agora. Mas se você quiser ter os detalhes, que muitas vezes nós fazemos numa correria tão grande, né, pastor? Não dá para Isso. dar tantos detalhes, mas no livro você tem tudo bem detalhado, passagens bíblicas detalhadas e também as indicações de onde a gente tira as informações que vamos dar, ok? A bibliografia e tudo mais. Mas então vamos começar analisando o seguinte: o que é que vem à nossa mente quando a gente pensa na palavra ira? Eu acho que muitas e muitas pessoas vão concordar com essas palavras que eu vou colocar aqui. Porque essas palavras, se você procurar num dicionário da língua portuguesa, você vai ter esse tipo de palavras que são semelhantes, sinônimos de ira, ou até subdivisões da ira. Por exemplo, raiva. Também você pode ter pensado em uma outra palavra, ódio, relacionado à ira. Outra palavra, mágoa. Que mais? Aversão. Que mais? Rancor. Olha só outra, ofensa, que aparece quando a gente se ira. Agressividade. A coisa vai crescendo, o fogo vai esquentando, começa a ficar até agressivo, vem até a fúria. Olha só. Mas não só isso, vem também indignação, vem outra palavrinha como cólera. Pode ter aparecido também na sua mente, quando você pensou na palavra ira, vingança. Também pode ter aparecido a palavra aborrecimento e também zanga. Olha, todas essas palavras você pode ter pensado e você acertou todas. Com certeza, a palavra ira está ligada a cada uma dessas diversas palavras. Aí nós temos 13 palavras, mas com certeza você pode ter lembrado de outras palavras, na verdade. Mas eu queria mostrar uma coisa para você. A ira, gente, é um sentimento. Ele não é somente uma coisa que vai nos lembrar palavras más, como nós acabamos de ver, 13 palavras difíceis, que dão situações que todos nós passamos, mas não são positivas, não são muito boas, não. Mas sabe, ira é um sentimento. Como é um sentimento, o amor, a alegria, tantas outras coisas, né, que nós passamos com sentimentos. Deus forneceu todos esses sentimentos, a bondade, ser bom, né, ser amável, são sentimentos fornecidos por Deus. Aí você vai falar assim, mas peraí, esse negócio aí, Deus deu para a gente esse tipo de coisa? Sim, deu. Por quê? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não é verdade? E a Bíblia diz, olha, Deus é amor, Deus nos dá alegria, Deus nos fornece segurança. São sentimentos que todos nós temos e que Deus, por Ele próprio ter,
ele criou as suas criaturas, que somos nós, a sua imagem e semelhança, com a mesma capacidade. E sabe, a Bíblia também fala que Deus se ira. E é por isso que também nós ganhamos mais esse sentimento. Obviamente, você vai lembrar, eu sei muito bem, você vai dizer assim, não, espera aí, Deus se ira, mas quando ele se ira, ele é perfeitamente justo por ter se irado conosco de alguma forma, ou a razão pela qual ele se irou foi uma razão justa, é verdade. E nós aqui nem sempre somos tão justos quanto Deus, não é verdade? Pois é, mas você tem que compreender o seguinte: a ira é um sentimento que tem que ser o quê? Controlado. Nós, seres humanos, recebemos esse dom de Deus, esse sentimento que é a ira, mas esse sentimento tem uma diferenciação de muitos outros sentimentos. A ira precisa ser o quê? Controlada. Mas você vai dizer assim, mas por que eu vou controlar? Porque a ira também tem o seu lado bom, tem o lado positivo. Né? Como é que você interpretaria esse lado positivo da ira? Olha, eu te diria o seguinte: quando você se ira, você se irrita, mas essa indignação que você tem é por alguma violação de alguns padrões que são corretos, são tidos como valores, vamos dizer, até aprovados por Deus, ok? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, na padaria, você foi comprar um pãozinho na padaria e viu alguém se irritando com o moço que serve o pãozinho ali, né? Que está ensacando os pãezinhos. E você conhece aquele moço, você sabe que é uma boa pessoa, mas sabe, quem sabe um dos compradores foi e humilhou aquele rapaz. E você, que está lá na fila para também ser servido de pãozinho, você se injuria. Poxa, peraí, olha, eu conheço esse moço. Esse moço é muito bom. Ele não merece essa injustiça que está sendo feita com você. Então, muitas vezes, nós nos indignamos com padrões que estão sendo violados de coisas que nós estamos vendo aí à nossa frente. Essa injúria que nós sentimos é uma ira, mas você usou o quê? Para o lado positivo. Você o quê? Chegou lá para a pessoa e falou assim, olha, eu conheço esse rapaz, não é assim como você está falando, você está humilhando esse rapaz e ele talvez não esteja num bom dia, mas olha, ele é uma boa pessoa. Você foi e defendeu. Então, a sua ira foi usada de uma maneira saudável, positiva. Mas sabe, você tem um outro tipo de ira positiva, que é quando a ira atua como se fosse um alarme contra um perigo ou contra uma ineficiência. Por exemplo, você está com uma criança, tá bom? Passeando, ou até mesmo lá na porta da igreja, e de repente você está segurando a criança na mão, assim, e conversando com outros adultos. De repente, essa criança que está segurando na sua mão se desgarra da sua mão e vai correndo para a rua. E aí você percebe que tem um carro vindo em velocidade e que pode atropelar aquela criança. E você o que faz? Você grita, para já! Isso foi o quê? Foi um grito de alerta, um grito irado, mas sabe, esse seu grito irado salvou a vida do seu filho, porque o seu filho para, não sabe o que está acontecendo, ouviu a voz do pai meio nervoso, ou da mãe,
para imediatamente e o que acontece? O carro passa. Ou seja, a sua ira foi usada positivamente, como um alarme com relação a um perigo iminente. Muito bem, mas também pode a ira positiva vir quando é uma repreensão honesta que leva a outra pessoa a arrepender-se e mudar melhor. Quantas e quantas vezes? Às vezes nós fazemos essas observações para os nossos filhos. Filho, não faça mais isso aqui. Ou você fez esse trabalho para a escola. Filho, você não pode levar desse jeito, você tem que levar de outro jeito, senão você não vai ter uma boa nota. Quando você se ira, às vezes, né? Mas você o quê? Chamou a atenção, deu uma repreensão que foi honesta, quem sabe foi um pouquinho exaltada, mas sabe, aquela tua observação irada fez com que a outra pessoa, no caso o seu filho, ou pode ser um funcionário, uma outra pessoa da igreja qualquer, que pode ter sido o quê? Alertada. Falou, olha, você pode fazer isso aqui melhor, não faça assim, faça de outra forma. Essa é uma repreensão, é uma ira usada o quê? Positivamente. Mas olha, a ira não tem só lado positivo, não. Aliás, ela é mais conhecida, a ira, pelo lado mal, pelo lado negativo. E quando é que a ira ela é negativa? A ira ela pode ser absolutamente destrutiva a nós, seres humanos. Nós, muitas e muitas vezes, explodimos de ira. E isso aí, às vezes, você faz com a sua esposa, com os seus filhos. Às vezes, você está muito nervoso com relação a uma discussão e você explode, tão nervoso que você está, e aquela explosão bloqueou completamente a conversa. Ela não ajudou em nada, naquela discussão que vocês estavam tendo. Mas você, o que você fez? Você explodiu. Sua cara fica vermelha, ou da pessoa que está explodindo, na verdade. Mas, sabe, uma outra coisa destrutiva é o contrário. Em vez de você explodir, você guarda tudo para dentro de si, você implode. Implode. Sabe o negócio de engolir? Ficar engolindo. Você... O outro pergunta, você fala, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Você está guardando, guardando, guardando. Uma hora, essa situação de você guardar internamente vai explodir onde? Em alguma doença psicossomática. Por quê? Isso faz mal para você. Eu não estou dizendo que você deve explodir, né, em ira todas as vezes, não. Mas fisicamente, explodir, você está colocando para fora. Você tem que cuidar disso, porque você não deve ofender ninguém e nem se indispor, né, com ninguém. No entanto, a explosão, fisicamente, às vezes é melhor do que a implosão. Porque a implosão, o que é? Você explodir para dentro. É o seu coração que fica bombando, 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 bombando. A sua cabeça fica vermelha de raiva. O que pode acontecer? Pode acontecer um derrame cerebral ou até mesmo um infarto do seu coração, do miocárdio. Então, você está percebendo? A ira não é nem para explodir, ela não faz bem para nós, ela é destrutiva, e nem quando a gente implode, porque você explode para dentro. E também a ira não faz bem quando? Quando você nega a ira que está sentindo. Você
ao negar a ira, não estou irritado, não, está tudo certo, não, está tudo bem, e você deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Na verdade, você acha que perdoou a pessoa ou aquela situação, mas você, na verdade, não perdoou. Isso chama-se negar. É como se você fosse falar assim, não, eu preciso deixar para lá, preciso deixar para lá, mas a sua cabeça guardou. E fica martelando. Tum, 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 tum. Essa negação é pior para você. Porque o começo de você se curar da ira, primeira coisa é admitir que você tem uma irritação. Ok? Se você não admite, se você fica negando, 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 você não vai buscar ajuda e vai o quê? Cada vez essa situação fica mais destrutiva. E como eu disse, em todos esses casos, as energias são usadas destrutivamente, sem contribuir para resolver os problemas. Você está discutindo com o outro para resolver determinado problema e a sua explosão ou implosão ou a negação não vão resolver. Só estão causando o quê? Mal a você e a quem está próximo de você. Mas olha, outra coisa do lado negativo da ira é que a ira pode ser resultado de uma percepção distorcida dos fatos. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está muito irritado, explodindo com o seu cônjuge, e você não tem todos os dados da questão que você está brigando com o seu cônjuge. Você tem uma percepção parcial. Diante daquela informação que você teve, você se irritou. Só que, às vezes, o seu cônjuge está querendo trazer a outra parte que faltava para mostrar o quê? O outro lado da questão. Para completar a informação, para mostrar que você não precisava ficar tão nervoso assim. E o que é que acontece? Às vezes você está tão nervoso, que você nem mesmo quer saber o que o outro tem a dizer. Então, sua ira pode ser muito negativa, principalmente quando ela é resultado de uma percepção distorcida dos fatos, que às vezes você não sabe tudo sobre aquele assunto, brigou e depois você passa uma vergonha tremenda, né? Porque vem o resto das informações e você fala, puxa, olha, eu não sabia desse outro detalhe, senão nem teria brigado, me indisposto com você. E nós, muitas e muitas vezes, nos irritamos à toa com o nosso cônjuge. Também a ira frequentemente leva ao quê? Ao pecado. Com certeza, porque a ira te deixa tão irritado que começam a aparecer efeitos. Por exemplo, um desejo de vingança diante do que o outro fez ou falou a nós. Às vezes, o abuso verbal, ou seja, a ira te leva a ser um indivíduo cada vez mais desbocado. Né? Abuso verbal é isso. E você já viu como tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas que estão falando palavrões cada vez de forma mais constante? É interessante, né? Que a Bíblia é muito clara a respeito disso e manda o quê? A gente não falar palavrões, palavras torpes, como a Bíblia diz, ou palavrão, ou várias outras coisas. Muito pelo contrário, você tem que controlar o que você fala. E quantas vezes nós vemos pessoas, até mesmo
da igreja, quando estão lá em casa, de repente solta aquele palavrão assim, um outro palavrão. Aí você fala assim, bom, não é tão raro o palavrão aqui nesta casa. E isso tudo vai mostrando o quê? Que a ira, às vezes, fez você trocar palavras da sua mente, que você pode perfeitamente manifestar sua braveza sem falar palavrão. Você pode, é só trocar. Ah, mas como é que eu faço? Pede para Deus. Deus, troca. Na hora que eu for falar um palavrão, por favor, eu quero que o Senhor me ajude nisso. Eu quero trocar, nem que seja martelada no dedo, em vez de você xingar a mãe do outro, martelou no seu próprio dedo, você fala assim, oh, Senhor, como eu sou burro, ou sei lá, oh Deus, que coisa, né? Sei lá, fala outra, qualquer coisa. Ai, grita, mas não precisa falar aquele palavrão. Ah, mas eu estou acostumado. Desacostuma, meu irmão. Entendeu? Porque tudo isso, você vê como a ira leva a outras coisas erradas? Outra coisa, a ira, você está tão irritado na hora da briga que você, além de ter um desejo de vingança, no sentido de dar o troco, uma pessoa falou uma coisa, você vai dar o outro troco para ela, e às vezes o abuso, né, verbal apareceu, você xinga, mas aí, de repente, se a discussão com a outra pessoa você está perdendo a razão, de repente você começa a inventar algumas coisas, fazer falsidades aparecerem, mentiras aparecerem. Está vendo? Então, a ira tem que ser dominada. Ela existe, mas ela precisa ser controlada. Agora, possíveis causas da ira. Claro, não tem como a gente dar todas as causas nem nada. Vamos pegar somente algumas. Depois, se quiser, você acrescenta outras, né, causas da ira. Mas, por exemplo, quando você se sente injustiçado, a injustiça, muito frequentemente, nos causa irritação. Você acha que a outra pessoa foi injusta com você, ou a sua empresa foi injusta com você, ou o pastor foi injusto com você, o seu pai foi injusto com você, seu familiar injusto com você. Muitas e muitas vezes, a injustiça, esse sentimento de injustiça, nos torna cada vez mais irritados. Isso é uma das causas. Mas não tem só essa, você tem também a frustração. Frustração de diversas formas, de diversos momentos. Às vezes você queria muito fazer determinada coisa e a pessoa com quem você está discutindo impediu você de fazer ou de executar tudo que você pretendia fazer. Então, essa frustração que a pessoa te barrou de executar leva você a explodir muitas vezes a ira. Olha, outra coisa é a ira aprendida. Gente, como é que é esse negócio de ira aprendida? Gente, olha, nós temos ira aprendida, às vezes, desde a nossa infância. Porque, às vezes, você, em determinadas situações, desde criança, foi irritado, né? Ou você viu os seus pais serem irritados com outras pessoas. Por exemplo, eles serem agressivos. Está vendo aí essa criança? O pai está fazendo assim e a criança está repetindo a mesma coisa. Crianças, elas copiam os gestos, copiam maneiras de ser daqueles que são os seus cuidadores. Então, muitas e muitas vezes, nós estamos copiando
o que os nossos pais faziam conosco, que nós não gostávamos, mas nós passamos a repetir com quem? Com outras pessoas, sejam nossos próprios familiares, sejam pessoas com quem convivemos no dia a dia. A ira aprendida, gente, ela tem que ser desaprendida também. Se você aprendeu o errado, você pode aprender o certo. Então, agora, talvez, você adulto, pode botar sua mão na consciência e falar: puxa, olha, eu nem percebi que eu estou repetindo situações de ira que eu vi no meu avô para com meu pai, ou do meu pai para com os meus irmãos. E eu estou repetindo isso também para com os meus familiares aqui na minha casa e meus filhos também. Então, hoje você não é mais criança. Quando criança, você pegou tudo que apareceu. Mas hoje você já é um adulto. Você pode botar sua mão na consciência e falar assim: não, eu posso quebrar esse funcionamento. Eu preciso quebrar esse funcionamento de ira aprendida. Eu vou aprender o quê? Eu vou aprender a ser um pacificador. Eu vou trabalhar isso na minha vida. E aí, quando você pretende ajudar um amigo, né, que é meio irritado, ou um parente seu que é meio irritado, e às vezes não é nem o parente, às vezes é seu marido, às vezes é sua esposa, um cônjuge irritado. O que a gente faz, pastor? Olha, eu posso dar algumas dicas. Primeiro passo é aquilo que eu falei. Primeiro passo, você tem que admitir que você tem esse problema de ser uma pessoa irada, irritada. E eu estou dizendo o seguinte: não é aquela pessoa que se irrita de vez em quando. Não. O problema da ira não é o de vez em quando. É certas pessoas que têm a ira com frequência e intensidade muito regular. Ou seja, se ira frequentemente e sempre explosivo. Frequência e intensidade. Gente, se você tem a ira frequente, isso não é uma situação eventual. Você precisa admitir que precisa ser ajudado. Isso não é normal. Porque tem pessoas que dizem assim: não, mas, sabe, minha família, todo mundo é assim, foi cultural. Não é que foi cultural. É que toda a sua família pode ter problema de irritação e que precisaria ter uma avaliação médica. Porque o explodir de vez em quando, isso é humano. Isso todos os seres humanos têm. Mas se você tem pessoas que explodem constantemente e com uma intensidade cada vez frequentemente maior, isso não é normal, gente. Você tem que admitir: eu tenho um problema. Primeiro passo, admitir. Segundo passo, considere as origens dessa ira, porque às vezes você tem situações que você se irrita frequentemente. E quando você percebe a origem dessa ira, você se prepara psicologicamente para não cair de novo no mesmo buraco da ira, ok? Se a origem, por exemplo, é quando você vai jogar futebol. Isso aqui é muito comum para os homens, né? Homem jogando futebol, tá? A origem da sua ira é principalmente nos seus esportes. Opa, então você já sabe, tem um sinal de alerta que você precisa, quando você for jogar bola,
se preparar. Falou, olha, eu sou uma pessoa que ama a Deus. Como uma pessoa que ama a Deus, eu tenho, até mesmo no campo de futebol, eu tenho que honrar a esse Deus. Eu não posso cair numa provocação do zagueiro que vai tentar me driblar, ou quando ele me der um chute, eu vou, em nome de Jesus, vou pedir que Deus me controle. Sabe, as origens da ira, às vezes a origem é, vamos dizer, quando você tem discussões ali com a sua esposa a respeito de determinado assunto. E às vezes é sempre nesse determinado assunto que vocês brigam. Vocês falam de outras coisas, não tem problema, mas nesses aqui, você sempre cai na linha. Então, meu irmão, você tem que determinar, olha, quais são as origens que eu mais caio em ira? Traga a sua mente. E aí você vai para o terceiro passo. Enfatize a necessidade de humildade, confissão e perdão. Por quê? Porque, gente, você está tentando ajudar essa pessoa que se irrita frequentemente a não somente identificar o que a faz cair na ira, mas também que as consequências dele estar explodindo de ira, essas consequências machucam pessoas. Não é somente a ele pessoalmente que machuca, mesmo às vezes a pessoa nem percebe que ele foi machucado, mas a alma dele foi machucada. E às vezes mais para frente, quando ele encontrar um filho chorando, e o filho dizendo, olha, você, pai, falando daquele jeito comigo me magoou. Você, mãe, você foi injusta comigo, você disse isso e não aconteceu. Sabe, quando você explodiu por alguma razão e outra pessoa vier mostrando, você vai ficar tão chateado, tão chateado. Então, o que você tem que fazer? Quando você descobre que você exagerou, você tem que humildemente chegar diante da pessoa que você prejudicou, que você explodiu, e pedir perdão. Confessa. Falou, olha, eu exagerei. Eu acho que eu falei até a coisa certa para você, mas do jeito completamente errado. E eu preciso que você me perdoe, filho, filha, esposa, marido. Por favor, você pode me perdoar? Isso não é humilhação, isso é humildade de reconhecer quando nós passamos do tom, exageramos na ira. Quarto passo, ensine a necessidade do autocontrole. Por quê? Isso é ensino bíblico, gente. Não é só ensino bíblico, não, é também ensino médico. Você quer ver o ensino bíblico aqui? Ó? Só para você ter uma noção, como autocontrole é ensino bíblico. Só uma passagenzinha, hein? No livro tem muitas, tem várias. Gálatas 5, 22 e 23, você está cansado de saber. Aí, ó, mas o Espírito produz este fruto. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e que mais? Domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Você viu só? A última, ela englobou tudo que deveria ser falado. Domínio próprio. Mas quando você está dominado, você sente que você está se dominando, você não manifesta para as pessoas amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Gente, quando a gente se ira, é que você acaba com tudo isso aí. Por quê? Porque você não está com domínio próprio. Ou seja,
troque essa palavra domínio, essas duas palavras, né? Domínio próprio, por autocontrole. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de autocontrole. E você tem também, olha, na parte médica, olha só o que os psicólogos dizem. Eles chamam de autorregulação emocional. Se a Magali tivesse aqui, ela ia dar uma aula só sobre autorregulação emocional. Mas o que é essa autorregulação emocional? É exatamente isso aqui, ó. Capacidade de controle e gestão dos seus pensamentos, emoções e sentimentos. Saber adequar as suas emoções e ações de acordo com o ambiente e a situação em que você está. Ter uma sensibilidade ao contexto. Ter a emoção certa, na medida certa e no lugar certo. Você já parou para pensar como, às vezes, pessoas explodem e não sabem nem o que tem pela frente, quem está na frente, às vezes é criança que está na frente, você explodiu na frente da criança, falando com a sua esposa, discutindo com a sua esposa. Às vezes você tem outras pessoas que não sabem, nem querem saber do problema que vocês dois estão discutindo, explode. Ah, não quero saber. Como não quer saber? Isso aí você não está se regulando emocionalmente. Por quê? Porque uma pessoa que se regula emocionalmente, o que é que faz? Ela tem uma sensibilidade ao contexto. E aí vai procurar o quê? Ter a emoção certa, na medida certa e no lugar certo. Você tem que conversar mais, né, asperamente. Você vai fazer isso aí lá na sua casa, no seu quarto, portas fechadas, crianças de preferência, né, fora ali do ambiente, e você vai controlar o volume da sua voz, que quem explode, explode e às vezes fala alto demais, fala o que não deveria, e as paredes estão, às vezes, né, ouvindo, não só as paredes, mas quem está do outro lado das paredes. E às vezes é um vizinho seu. E aí você vai querer evangelizar o vizinho, né? Falar, ô vizinho, vamos lá na nossa igreja. Aí sabe o que seu vizinho vai dizer? O quê? Eu vejo como você briga aí com a sua esposa, ou a esposa com o marido. Vocês não se dão aí no casamento? Você quer atrapalhar o meu? Se Deus aí não foi nem capaz de ajudar vocês no casamento, você quer que eu vá lá para quê? Para atrapalhar o meu casamento? Passar perto dessa igreja aí, tá entendendo? Algumas dicas para você prevenir a ira. Primeira coisa, evite situações e pessoas que provoquem a ira. Ô, gente! Não é verdade que, às vezes, a gente tem amizade com pessoas que cada vez explodem com os outros, irritam os outros, e você fica junto? E o que a Bíblia diz? Provérbios 22, 24 e 25. Diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Como essa passagem, tem várias outras. Nós temos que nos prevenir. Como? Não tendo amizades com pessoas que têm explosão constante no trabalho, com a família. A gente tem gente que fala assim, oh, aquele lá que é legal, ele é muito explosivo, eu gosto de gente assim. Meu irmão, às vezes o cara é doido, o cara é louco.
explode com a mulher, explode com todo mundo, não para em emprego, e você está indo para o mesmo caminho, se você for amigo dessa pessoa. Segundo, aprenda a avaliar a situação, tentando colher todos os fatos. Lembra do que eu falei lá atrás? Que às vezes você só tem você briga com a esposa considerando só um lado da questão. Às vezes ela quer falar, não, não foi exatamente assim, tem essa outra coisa que aconteceu. Você não deixa nem ela falar. Ou às vezes é a esposa que vai para cima do marido, né? Ah, porque você fez isso, aquilo, e o marido está tentando explicar. Não, não foi assim. Tem esse outro lado que você não está sabendo o que aconteceu. E às vezes você não deixa nem o seu marido terminar a frase, já vai brigando, brigando. Cada vez uma palavra mais acentuada. Terceiro, edifique sua autoestima. Você já percebeu que frequentemente pessoas que são irritadas demais, elas se irritam com tudo, com todos. Parece que ela vê situações de briga onde não tem briga. Às vezes ela se sente humilhada pela palavra de alguém e esse alguém não tentou humilhá-la. Simplesmente ela entendeu errado. E às vezes isso demonstra o quê? Uma autoestima baixa. Acha que todo mundo está querendo humilhar você, botar você para baixo. Aí você pega e explode. Não, eu não vou ficar quieto. Ou quieta. Né? Às vezes, briga demais pode ser o efeito de alguém que não tem uma boa autoestima e acha que está sendo perseguida, porque está sendo humilhada, porque é questão de bullying ou etc. E às vezes não é nada disso. Se tivesse uma autoestima um pouquinho melhor, se não, olha, aquela pessoa falou esse tipo de coisa, será que é uma indireta para mim? Não, também não vou considerar isso aí, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não faria o que ela está tentando dizer. Então, eu não vou nem entrar nessa briga. Por quê? Porque eu sei o meu valor. Eu sei quem sou. Então, deixa para lá. A pessoa está querendo briga? Não entro nessa briga. Por quê? Porque eu escolho as brigas que eu devo entrar. Olha lá, mais uma. Quarta, evitar remoer os sentimentos negativos. Você conhece gente assim? Que fica remoendo, remoendo. Ah, porque a irmãzinha lá falou isso de mim, isso aqui, e ficou fofocando. Aí ela fofoca do outro lado com as amigas dela do outro time de amigas. Está entendendo? E às vezes não é só duas mulheres. Às vezes é o marido, a esposa, é às vezes um parente, às vezes é a pessoa com quem você trabalha, que você fica remoendo, 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 e isso aí vai amargurando você por dentro cada vez mais. Quinto, aprenda a confrontar com uma comunicação equilibrada. Ou seja, você está na dúvida, de acordo com o que a pessoa falou, em vez de você explodir de raiva, tenta fazer o seguinte: acalma, respira, conta de 1 até 10. 1 até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você acalmou, aí você vai, olha, vamos tentar conversar com a pessoa equilibradamente. Você vai tentando, mas eu não consigo, eu explodo já com a pessoa direto. Isso aí é um exercício, tá bom? Se você explode normalmente, claro que não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir se equilibrar. Mas você tem que começar a caminhar em direção ao quê? A ter esse equilíbrio na comunicação. Então, ouviu alguma coisa? Você aprende a respirar, conta até 10 e tal, e fala assim, bom, como eu posso falar equilibradamente com essa pessoa?
Se você não está no momento bom, então você respira e não responde. Porque se você responder, você vai causar uma nova briga, uma nova explosão. F. Submeta-se ao controle do Espírito Santo. Olha, obviamente, você vai falar assim, não, eu já tenho o Espírito Santo e ele habita em mim. Tá bom, ele habita em você, habita em mim também, mas por que você não deixa ele trabalhar? Né? O Espírito Santo não está aí só para falar línguas, tá? Para fazer milagre, não. Ou na hora da igreja. Não. O Espírito Santo está aí para o dia a dia, para conversa com o seu marido, para conversa com a sua esposa, conversa com o seu filho, para conversa com o seu companheiro de trabalho. Submeta-se, principalmente quando você tem a facilidade de se irritar, você deve imediatamente, Senhor, por favor, eu sei que nessa situação vai ser tenso, mas, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, me ajuda a me equilibrar. Submeta-se e deixa ele trabalhar, porque às vezes você impede o Espírito Santo. Ah, mas como? Ele é Deus. É verdade. Mas ele é tão misericordioso que ele não atrapalha. Você quer fazer bobagem? Ele fala, bom, então vai. Faz a bobagem, depois você vai ter que voltar aqui, pedir perdão mesmo, até se aprender, meu irmão. Entendeu? Mas vamos em frente. Faça uma autoavaliação. Como é que seria isso? Primeira coisa, a primeira necessidade é você orar, certo? Como nós já falamos. Tem que chegar, Senhor, olha, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum mau caminho. O Davi já falou isso. Nós precisamos orar sabendo, já, olha, eu tenho facilidade de me irritar, Senhor, eu preciso me controlar. Então, por favor, me ajuda, sonda-me e mostra-me. Você vê que aquele salmo ele fala: sonda-me e mostra-me. Ele sonda, por quê? Porque Deus já sabe o que você tem de bom e o que tem de ruim aí dentro de você. Então, o salmista fala assim: o Senhor que já costuma me sondar e sabe tudo que eu tenho aqui dentro, mostra-me. É como se tira de dentro de mim para fora e mostra, põe na minha cara, porque nem eu me conheço. Então, a primeira providência é orar. Segundo, pedir discernimento a Deus. Senhor, me dá discernimento. Por quê? Porque tem muitos momentos em que essa ira é uma armadilha do diabo. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Nós já sabemos disso. Quando você cai na explosão, na explosividade, na ira, na raiva, na mágoa incontrolada, tudo isso que nós falamos lá no começo, gente, você já sabe muitas e muitas vezes quem está por trás é o próprio diabo. Ele sabe que você cai fácil. E o que ele faz? Ele joga mais lenha na fogueira, meu irmão. Entendeu? Ele sabe que você está com o foguinho ali da ira. O que ele faz? Gasolina lá. Mais madeirinha para você explodir. Né? Então, pede discernimento. Senhor, me mostra. Porque muitas vezes não é o diabo, é você próprio. Você, às vezes, é pior que o diabo. Por quê? Porque o diabo, Deus manda, sai para lá, ele obedece. Mas, às vezes, com a gente, Deus fala assim, para de fazer isso, e a gente não obedece. A gente, não, acho que não foi a voz de Deus. Você dá um monte de desculpa para continuar do mesmo jeito. E, gente, isso aí está acabando com famílias, com casamentos.
acabando com relacionamento de pais e filhos. Terceira coisa, para fazer uma avaliação, você precisa ir no médico, meu filho, tá? Se é uma ira eventual, voltando a dizer, ira eventual acontece com todo mundo. Explodiu, tá. Mas se você explode todo dia, várias vezes ao dia, se você explode e às vezes é uma cada vez mais tempo de explosão e intensidade, isto não é normal. Você precisa de uma avaliação médica, ok? E às vezes é uma coisa simples. O médico vai lá, faz os exames, olha, você está precisando disso aqui, você está, né? Ou a esposa, né? Olha, você está explodindo porque está faltando o hormônio tal. Faz uma reposição hormonal, está tudo certo, volta ao equilíbrio, puxa, fica uma florzinha, maravilha, né? Agora, às vezes, não é, às vezes é uma coisa grave. Tem que verificar o quê? Às vezes a parte psicológica. E psicológica, gente, o médico que cuida da área da mente chama-se psiquiatra. Ai, não dá para ir no psicólogo? Vai primeiro no psicólogo e o psicólogo vai te fazer uma preliminar. Só que quem dá o diagnóstico se é isto ou aquilo não é o psicólogo. Chama-se psiquiatra. Ele que vai determinar. Para você ver como é complicada essa área psicológica, olha só, algumas das coisas que podem ser, tá? Indivíduo explode, 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 pode estar diante de um caso de transtorno, tá? Que não é uma coisa simplesinha. Transtorno de que tipos nós temos que envolvem a ira ou que podem refletir na ira, né? Por exemplo, transtorno antissocial. Qual é o padrão? Padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Você acha que uma pessoa irada, que você conhece, faz isso? Transtorno borderline. Padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada. Pessoa irada pode estar com também esse tipo de coisa. Mas quem vai avaliar? Só o psiquiatra. Outro transtorno paranoide. Como é que é? Padrão de desconfiança e de suspeita tamanhas que as motivações dos outros são interpretadas como malévolas. Fica aquela paranoia. Estão olhando para mim, estão me perseguindo. Ou aquilo lá foi contra. O pastor falou aquilo lá contra mim. Tá vendo? E aí explode. Tá? Você conhece Guinness? Pode ser. Quem que vai determinar? Só o psiquiatra. Outro transtorno equizoide, padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional. Tá vendo? Se distancia, briga porque não quer ficar perto dos outros e fica lá. Hã? Mas é só isso? Não, tem outros transtornos, vários. Não estou dando também todos aqui, não. Transtorno narcisista, padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Briga com os outros, por quê? Porque não elogiaram o suficiente, ou, entendeu? Esse tipo de coisa. Narcisista. Transtorno também histriônico. Qual é o padrão? Padrão de emocionalidade, busca de atenção em excesso. Já vai piorando a situação. Então, estrela demais e briga quando não é o número 1. E também transtorno obsessivo compulsivo, é o chamado TOC,
TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle. É aquele tipo tão radical que briga com os outros. Por quê? Porque mexeu no meu queijo. Esse negócio não pode estar. Eu pus neste lugar, tem que estar neste lugar. Não pode estar nem 1 milímetro para o outro lado. Mas você está percebendo? Em cada uma desses transtornos, você tem o quê? Aspectos de ira. E quem é que vai saber o que é o problema deste ou daquela outra pessoa? Somente o psiquiatra. Agora, veja só, as brigas que nós temos no casal, elas têm muitas brigas que a gente poderia aproveitar como brigas positivas, quando a gente o quê? Discutiu, mas chegou num acordo. Mas aquelas brigas que ficam na briga, e só ira, irrita, e só se xinga. Olha, a briga é prejudicial quando os objetivos são esses aqui. Faça uma avaliação. Como é que estão as brigas na sua casa, ou na sua igreja, ou nas pessoas que você conhece, na sua família? Olha só, a briga é prejudicial quando os objetivos da briga são atacar, defender e se justificar. Quando é despejar queixas e frustrações acumuladas no outro. É prejudicial quando é expressar acusações e não sentimentos. Em vez de você expressar sentimentos, você expressa o quê? Acusações, só para ferir. Contra-argumentar em vez de ouvir o que o outro tem a dizer. Você lembra? O homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas aqui, não. Aqui você contra-argumenta para quê? Para acabar com o outro. Também a briga é prejudicial quando os objetivos fazem apenas críticas destrutivas. Só criticar e não perceber nada de uma possível solução para aquilo que foi feito errado. Mas, sabe, quando é só para espezinhar o outro, para humilhar o outro, para acabar com o outro, isso aí não é normal. Isso é uma briga prejudicial para o seu casamento. Também interromper quando o outro fala. O outro está se explicando, você vai, no meio da frase, você interrompe. Você não deixa o outro se explicar. O que tem que acontecer? Deixa o outro falar tudo que tem que falar. Aí você pergunta, acabou? Acabei. Então, agora ouça. Então, um terminou, o outro começa. Isso aí não acontece. Minha família não age desse jeito. Todo mundo interrompe todo mundo. Então, sua família toda está manifestando a facilidade de brigar com os outros. Por quê? Porque se eles em casa interrompem sempre um ao outro e ninguém... Você já imaginou um trânsito na cidade onde você mora? Um monte de carro e nenhum farol para dizer assim, pare, agora entra, né? Verde para o outro lado. De repente, vai parar aqui, pare para o outro lado e fala assim, agora esse lado pode ir. Se não tivesse farol de trânsito, meu irmão, nós estávamos perdidos na vida. Só que no diálogo, principalmente na briga de casal, você precisa ter um farol de trânsito. Senão, você nunca deixa o outro terminar de falar, você pega metade de frases e você vai o quê? Machucando o outro. Que você não ouviu tudo que o outro tinha a dizer, o outro fica doido e vai começar uma nova briga porque você não deixou que ele falasse. Usar de gritos, gestos obscenos e xingamentos.
Briga é prejudicial quando tem isso. A briga também é prejudicial quando persuade o outro a aceitar a sua opinião com manipulações. Você dá uma manipulada aqui, manipulada. Olha, eu deixo você fazer isso se você fizer aquilo. Peraí, você está, né, empurrando para o outro fazer o que você quer e não chegar num terceiro, né? Não é nem o que ele quer, nem o que ela quer. Às vezes é uma coisa no meio que tem que acontecer. Quando isso acontece, se você se autoavaliou e tem várias dessas situações, né, que são prejudiciais numa briga de casal, olha, você tem que se acertar. Por quê? Lembra que não há impossíveis para Deus, meu irmão. Viu? Não há impossíveis para Deus. Já diz ali Mateus 19, 26. Também, Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, eu posso me controlar. E se for necessário eu ir até um médico, e o médico me avaliando, fazendo testes, exames de sangue e outras coisas, e mostrar, falou, olha, o que está faltando é essa medicação aqui. Porque nosso corpo, gente, vai passando o tempo, nós vamos ficando cada vez mais fracos, ok? E, às vezes, o que está necessitando é exatamente uma medicação. Às vezes você toma uma medicação para coração, para né, colesterol, pressão alta. Os outros remédios podem estar deixando um efeito colateral de nervosismo em você. Quem vai verificar se isso está atrapalhando, fazer uma dosagem correta ou até acrescentar um remédio, é o médico, não é você. Não é tomando maracujina que você vai ficar mais calmo. Se fosse caso fácil, a maracujina resolveria, mas às vezes não está resolvendo. O que precisa é você ir depressa e se abrir para uma ajuda. E às vezes a ajuda é um conselheiro, às vezes a ajuda é um médico, ok?